próxima. Olá, no programa em discussão especial de hoje, nós vamos falar sobre livre mercado, a desburocratização das transações de mercado. O Senado aprovou em agosto o projeto de lei conhecido como MP da Liberdade Econômica. A proposta quer desburocratizar e simplificar a vida de empresas e empreendedores no Brasil. O texto promove mudanças no Código Civil, em regras dos fundos de investimento e na legislação trabalhista. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Bruno Talpai, advogado, e Vitor Albuquerque Maranhão de Almeida, advogado na área de Direito Comercial e Societário. Gente, vamos começar falando então dessa MP, a importância dela aí, né, para empreendedores, para empresários, de uma maneira geral. Qual que é a importância dessa MP? Bom, em primeiro lugar, essa MP ela trata, de certa forma, concretizar uma das promessas desse governo, que é trazer o mercado, né, dar condições de empreender. E essa lei traz formas, tanto mudanças na legislação civil, na legislação trabalhista, propostas que antes já foram pedidas em outras alterações legislativas, questões ambientais, questões de registros públicos, entre várias formas para ajudar o empresário, em especial o pequeno e o médio empresário, a desenvolver a atividade, dado que a burocracia, muitas vezes, ela acaba impedindo, né, o desenvolvimento célere, a própria criação da empresa. E aí, essa proposta está aí, né, sanção do presidente Bolsonaro, né, essa medida foi aí sancionada. O que muda a partir de agora? Então, eu acho que é bom a gente ver MP do seguinte ponto de vista. Se for olhar todos os rankings internacionais, Banco Central, todos os tipos de associações, entidades internacionais que avaliam esse tipo de coisa, o Brasil, em relação à burocracia, seja para pagar impostos, constituir, abrir e fechar a empresa, está sempre no fim, junto com o país em guerra, assim, uma coisa louca. Se você for olhar a legislação atual, o que acontece? O empresário ele é culpado até que ele prove o contrário. Como assim? Tudo que ele vai fazer, ele tem que provar que está dentro da lei. Ou seja, ele é bastante penalizado pela legislação brasileira. Exatamente. A MP da Liberdade Econômica veio para mudar esse conceito. Agora o Estado que tem que ir atrás e provar que o empresário está errado. Um exemplo disso muito bom é o seguinte: hoje, os empreendimentos chamados de baixo risco, como, por exemplo, sapateiro, ele precisa de um alvará para poder funcionar. Caso ele não tenha alvará, aparece lá o fiscal da prefeitura. Você está falando daqueles comércios de portinha na rua ou em pequenos shoppings, por exemplo, né? Exatamente. Aí aparece o fiscal, ele é multado. Na segunda ou terceira visita do fiscal, pode até lacrar o estabelecimento dele. E a gente está falando de gente que vive disso, usa isso para sustentar a sua família. Então não é algo que o cara está agindo de má fé, ele precisa daquilo. Os chamados empreendimentos de baixo risco, eles vão passar a poder operar sem a licença. Como assim? O Estado ele vai partir do pressuposto que esse estabelecimento de baixo risco, como o próprio nome diz, de baixo risco, ele não pode fazer mal à sociedade. Aí, se alguma coisa acontecer, se o sapateiro começar a fazer alguma coisa errada, entendeu? Se ela pegar fogo, algo do gênero, aí há uma penalidade, entendeu? Não é antes. Hoje em dia, o Estado ele quer certificar que está tudo 100% certo para deixar o cara começar. Só que o processo disso é muito difícil, tanto que é muito comum que empresários contratem despachantes, contadores, até mesmo advogados para ajudá-los nesse procedimento, porque são muitos formulários, reconhecimento de firma. Burocracia extrema do Estado brasileiro que a gente acabou herdando aí dos países ibéricos aí da nossa colonização, né? Exatamente. E o que é bom destacar, né, são tantas coisas, né? Então você tem custo com a administração, custo com o advogado, custo com o despachante, que isso aumenta o custo do próprio empresário na hora de desenvolver atividade econômica, né? E isso é redução do lucro. Se você for olhar hoje em estatísticas, a cada 10 empregos, 7 no Brasil são de pequenos e médios empresários. Então, são justamente essas pessoas, esses trabalhadores... Que são o pilar que sustentam, né, a economia brasileira. São o pilar de sustento para a economia, para o desenvolvimento econômico. Então, essa desburocratização é para ajudar, dar um respiro do ponto de vista econômico para quem está iniciando, né? Porque os custos já são muito altos, isso vai ter uma modificação interessante na Eireli, né? Que nós iremos conversar em relação a isso. São tipos societários que serão alterados, mas a forma dessa reforma é justamente
propiciar o desenvolvimento econômico, dar chances do empresário tirar o dele o vermelho e conseguir prosperar. Pois é, gente, a casa aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo, também está discutindo essa questão. A gente vai ver agora uma reportagem da Priscila Silvério sobre as discussões na Assembleia Paulista. Vamos ver aqui no telão. A medida provisória 881 de 2019, que trata da liberdade econômica, tem até o dia 12 de setembro para ser sancionada pelo presidente da República. A MP tem o objetivo de facilitar a vida do empreendedor, gerar mais empregos e incentivar o crescimento econômico. Eu, como relator da medida provisória, fiz um trabalho bastante dedicado e posso hoje ter o orgulho de dizer que entreguei ao Brasil uma lei que agora aguarda a sanção do presidente da República e o governo estuda números em cima do efeito da lei agora da liberdade econômica de que possa fomentar ao longo dos próximos anos quase 4 milhões de empregos. De um crescimento do PIB de 0,7% ao ano, somente em razão da melhoria do ambiente de negócios. Além da iniciativa nacional, estados e municípios também têm se mobilizado. Precisa de um amplo debate com todas as representações para a gente chegar na melhor solução. E aproveitar que é uma pauta nacional, a gente teve aí a MP da Liberdade Econômica aprovada e vamos trazer para os estados, o que compete aos estados poder ampliar isso. A ideia é essa, trazer essa discussão, é importante que tenha essa participação de vários estados, várias assembleias. Vamos transformar isso numa pauta nacional em todas as esferas. Desde o início do mês de agosto, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, a liberdade econômica já é uma realidade. A gente já vê diversos benefícios, especialmente para os micro e pequenos negócios na cidade, porque a lei municipal ela beneficia diretamente 1.008 atividades econômicas diferentes, né, das 1.318 que fazem parte do CNAE. Né? Então a gente beneficia o restaurante, a lanchonete, a padaria, o açougue, o bar, o comércio varejista, principalmente esse comércio de rua, praticamente todo ele, que não precisam mais da emissão de nenhuma autorização prévia. O deputado Arthur Duval, do Democratas, é autor do projeto de lei 849 de 2019, que regula os artigos 177 a 179 da Constituição do Estado e dispõe sobre a liberdade econômica e a garantia de livre mercado. É basicamente o seguinte, você não precisa esperar o Estado te autorizar. Você faz e a hora que o Estado chegar para te fiscalizar, aí sim você vai ter a sua fiscalização, mas você não vai precisar parar, você não vai precisar ficar esperando o Estado te autorizar. Não só isso, você tem também a possibilidade, por exemplo, de você mandar no horário onde o teu estabelecimento vai funcionar. Por exemplo, se você tem uma atividade de baixo risco, por que você não pode, por exemplo, exercer a sua função durante 24 horas? Né? O projeto de lei tramita na Casa e aguarda a votação em plenário, mas já conta com o apoio dos parlamentares. O Brasil hoje carrega um peso enorme da estrutura governamental nas costas e, obviamente, que quem gera riqueza é a iniciativa privada e não o governo. O governo só gera ônus para o país. Na verdade, o que o projeto de liberdade econômica traz para a sociedade é uma menor burocracia, uma menor demanda de documentos e também uma maior agilidade e celeridade para aquelas empresas, pessoas, enfim, que querem empreender no país daqui para frente. Pois é, gente, então esse assunto está sendo discutido aqui na casa, né? Já virou lei. E vamos pontuar, vamos dizer assim, o que melhora para o empreendedor, para o empresário, de uma maneira geral. Vocês já começaram pontuando um pouco, mas eu queria outros pontos dessa lei que são importantes para que a gente possa ter o desenvolvimento mais acelerado da atividade econômica, né? Essa questão da desburocratização, então, é um ponto, é uma grande vitória aí para todos os empresários, de uma maneira geral, né? Com certeza. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar que todo custo que o Estado dá para as empresas, ou ele é jogado no produto, ou seja, o produto fica mais caro, por isso que a gente reclama muito que aqui no Brasil as coisas são caras. Não é só por causa da tributação, é o famoso custo Brasil, né, que envolve essa burocracia. Ou o cara... Não só a burocracia, mas a logística da coisa também, né, transporte, outras coisas que afetam muito esse custo Brasil, né? Sim, com certeza. Mas também, por exemplo, o empresário ele tem a alternativa de descontar isso não diminuir o salário dos empregados, mas deixar de dar promoções, deixar de dar aumentos. Por isso também o pessoal, a gente costuma muito reclamar, falando, não, mas aqui os salários são baixos, o poder de compra do brasileiro é baixo, principalmente em grandes cidades. Ou o lucro dele fica baixo e ele não abre empresa, entendeu? Se não tem empresa, aí não tem produto
Ou seja, não tem concorrência, ficam poucas empresas dominando o mercado e brincam com o preço como elas quiserem. Eu travei aqui. Você estava falando brinca no preço como elas quiserem, Sim. ou então atividade econômica que você desenvolve. Acho que era esse o seu raciocínio, né? Exato. Bom, só para complementar, o interessante notar aqui que o plano de fundo, né, que se coloca com essa MP da Liberdade Econômica é concretizar a questão do desenvolvimento econômico previsto no artigo 170 da Constituição. E para você concretizar o desenvolvimento, você também tem que pensar na igualdade, né? Você tem que pensar no meio ambiente sustentável, você tem que pensar na dignidade do trabalho. Então, essa MP, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando compatibilizar algo que era um Estado com uma intervenção alta no setor de produção, ou seja, dos últimos governos, tentando colocar, olha, eu acho que a gente tem que ter uma nova vertente, a gente tem que dar maior autonomia para as pessoas para que elas possam desenvolver essas atividades. Um ponto que tem sido muito criticado, mas também por outros pontos aplaudido, é a questão trabalhista, né? Ou seja, eu posso relativizar alguns pontos. Porque no fim das contas, essa MP ela é muito boa para o empresário, mas ela tem uns pontos aí de protesto para o trabalhador. Por exemplo, trabalha aos domingos, né? Perfeito. Por exemplo. São alguns pontos sensíveis. Como eu falei, como é que você compatibiliza, né, um Estado mais liberal com a proteção dos direitos dos trabalhadores? Essa vai ser a principal crítica, porque você tem convenções coletivas que tratam, principalmente no ramo das pessoas de venda de comércio de carros, que não é permitido o trabalho no domingo, e agora vem a MP da Liberdade Econômica autorizando. Então você pode trabalhar durante alguns domingos e você terá um descanso. Não é que você vai perder o seu descanso, mas você vai trocar o dia. Justamente por quê? Porque em outros setores que você tem uma maior demanda no final de semana, no sábado, no domingo, requer. Então será uma troca. Outro ponto da legislação trabalhista que tem sido criticado é que foi uma espécie de mini-reforma. Deveria ter sido feito por um trâmite lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e não por medida provisória, como foi colocado para forçar a discussão. Então, os setores trabalhistas, os setores dos trabalhadores, eles forçam esse ponto, tentando arguir uma espécie de inconstitucionalidade para tentar barrar o que é justo, que tem que ser discutido. Mas esses são alguns pontos da trabalhista que, a grosso modo, serão, acredito que, superados, e nós também temos que pensar na relação de volta, porque se não forem discutidos esses pontos agora, eles serão judicializados, mas num momento geral, acredito que na parte empresarial, e isso o Vitor pode tratar muito bem, vai ser um avanço sim para o pequeno e para o médio. Tá, mas vamos debater uma seguinte questão. A desburocratização, ela é benéfica para todo mundo, né? A partir do momento que você não tem que provar que você é culpado, igual vocês estavam falando, isso é maravilhoso e tal. Mas, no caso dessa MP, existe um custo que é importante, que não foi discutido de uma maneira geral com a sociedade brasileira para o trabalhador, né? Essa medida está sendo imposta para os trabalhadores, né? E eles vão ter que arcar com essa questão. E aí, como que fica, né? Quer dizer, uma medida que vai desburocratizar, mas que não foi discutida com a sociedade e que vai onerar os trabalhadores em uma série de pontos. Você estava falando isso aí, quer dizer, esse é um dos pontos polêmicos dessa questão. Só que a medida já foi aprovada e a partir de agora, então, o trabalhador que aguente esse ônus que está sendo colocado em cima dele, é isso? Então, eu acho que é bom a gente pensar que o que acontece pode ser bom como pode ser ruim para o trabalhador, porque no Brasil, das duas uma. Ou você demite o cara, ou você deixa lá do jeito que está. Às vezes, não podendo trabalhar nos finais de semana, como o Bruno disse, onde há maior demanda e etc., o empresário se vê obrigado a fechar ou a diminuir a equipe. Com essa flexibilização, ele consegue manter a equipe. Ele consegue abrir no final de semana, vender mais. Então, o que acontece? O trabalhador está trabalhando aos domingos? Sim. Mas ele segue empregado. Às vezes é melhor você trabalhar o domingo do que não trabalhar nenhum dia da semana. Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo para ver o que sai das respostas de vocês, né, um pouco. Agora, vamos tocar em outros pontos, né, da MP da Liberdade Econômica. A gente falou desburocratização, flexibilidade de horário de trabalho. O que mais que a gente tem nessa MP que pode ajudar aí no desenvolvimento econômico?
Tá, um outro ponto é a mudança da questão da Eireli, né? Ou seja, O que é Eireli? Vamos explicar para quem está em casa. É o empresário individual, né? Ele empreende, ele tem uma sociedade, então ele vai ter um patrimônio limitado e ele põe uma importância de R$100 mil, que é o capital inicial, né? Essas são uma das regras que serão flexibilizadas justamente para você poder... Colocar um capital menor? Colocar um capital menor, né, Vitor? Eu acho que esse é um dos pontos que foi muito importante para tentar levar para frente o empresário menor, né, iniciar um negócio. A gente vê, por exemplo, Estados Unidos, né, exemplo aqui, né, para toda a América Latina, a facilidade, né, que eles têm de abrir empresa, a pessoa abre empresa na garagem de casa e tal, e a gente tem uma burocracia muito forte hoje no Brasil. Essa MP, ela ajuda a, pelo menos, equiparar aí essa questão, quer dizer, facilita muito para o microempreendedor, por exemplo, né, facilita essa abertura da empresa, facilita a manutenção. Como é que fica a questão dos impostos aí? Tem alguma flexibilização em cima dos impostos? Ele vai continuar tendo que pagar? Acredito que não tem flexibilização, porque o governo não vai abrir mão de imposto, né? A princípio, não. A princípio, a MP ela não foca tanto nos impostos. Muito embora o Brasil também figure, para variar, entre os últimos dos rankings do tempo de horas gastas pelas empresas para pagar impostos. A gente estava falando isso outro dia na reforma tributária, programa sobre reforma tributária. O Brasil está em último lugar, acho que com o dobro de horas da Bolívia, que estava em penúltimo, né? E o importante, não teve tanta modificação no plano tributário, porque é uma questão legal. Você exige lei complementar. E o rito que foi aprovado a medida provisória é lei ordinária. Aí teria uma inconstitucionalidade. Então, foi por isso que eles optaram não introduzir tanto dessa forma, né, a questão tributária. Deixar para um segundo momento, que será uma pauta futura. Quais são as consequências a curto e a médio prazo da aprovação dessa lei para o mercado brasileiro, para o mercado paulistano de uma maneira geral? Aqui a gente sabe que a concentração da atividade econômica está aqui em São Paulo. O que a gente vai ver a partir de agora? Quais são os reflexos? O governo ele tem uma previsão de criação de 3,5 milhões de empregos, né, com essa Isso em quanto medida. tempo? Não foi muito divulgado. Esse foi um dos pontos que foram criticados, né, o índice, né, até um crescimento de 7% do bruto, né, do PIB, né. Falaram que era um índice até muito extrapolado mais ou menos 10 anos. Em mais ou menos 10 anos para o Brasil, né? 3,5 milhões de empregos criados. Isso, 3,5 milhões de empregos. Mas a tendência no Brasil, com a desregulamentação, a desburocratização e com um modelo mais liberal, é justamente você não ter mais tanto emprego formalizado, né? Então, cada pessoa se desenvolver a sua própria atividade econômica. O que em si só não é ruim, porque você pode expandir, contratar outras pessoas e fazer o mercado se movimentar de forma mais dinâmica. Tá. Você ia falar alguma coisa? Eu queria só pontuar uma questão, que é o seguinte: hoje em dia, o cara que está sozinho, ele é o que se chama de empresário individual. O grande problema é que, para a legislação, os bens do empresário individual, por exemplo, a casa, a TV, a geladeira dele, se confundem com os bens da, entre aspas, empresa dele. Porque o próprio nome já diz, ele não é uma empresa, ele é um empresário individual. A Eireli, ela surgiu como uma alternativa. Como assim? Para separar o patrimônio. Ele fica com a geladeira dele em casa e a lanchonete dele é outro patrimônio. Se um dia vier o fisco, alguém para quem ele está devendo e precisar de dinheiro para cobrir uma dívida, suga tudo que está na lanchonete. A geladeira dele em casa está protegida. O empresário individual hoje não tem isso. Se o cara vier, ele vem comendo e pega a geladeira, carro, tudo. Por isso, esse é um dos grandes perigos. Por isso que é um desincentivo à atividade empresarial. O problema é que a Eireli, do jeito que ela é hoje, ela exige do empresário um pagamento de 100 salários mínimos para a constituição da Eireli. Como assim? A famosa integralização do capital social. Que são lá perto de quase os R$100 mil. Exatamente. Ou seja, quando alguém vem para a gente lá no escritório e fala, olha, eu preciso constituir uma empresa, eu quero começar a trabalhar e eu quero proteger o meu patrimônio, eu não quero correr esse risco. A gente tem uma brincadeira que a gente fala, das duas uma, ou você me arruma R$100 mil ou um laranja. Porque você vai ter que constituir uma sociedade com alguém. Ou seja, aí o cara chama a tia, a mãe, a avó, o irmão, entendeu? O filho. Aí o que acontece? Se dá um problema, essa segunda pessoa também é afetada. Só que aconselhar a chamar um laranja da cadeia, né? Não. O que acontece é uma brincadeira.
Mas alerta-se para esse perigo. Você não consegue constituir, você não consegue começar a funcionar como empresa com segurança se você não tiver 100 mil reais ou um sócio, entendeu? Aí se o sócio é a sua mãe, sua avó, seu primo, um amigo, aí fica a critério do empresário, entendeu? Só que a MP, ela veio para mudar isso. Ela prevê agora o tipo societário da sociedade limitada unipessoal. Como assim? Eu constituo uma sociedade limitada unipessoal, só eu, não tem tio, não tem prima, não tem capital mínimo, nos moldes como é hoje na Alemanha. Posso abrir com 500 reais, com 100 reais? Do jeito que você quiser. E aí Então, se eu quiser ter uma barraquinha de cachorro-quente, vender Pode. lá no meu carro e tal, eu vou abrir a empresa, vou comprar pão, salsicha, isso vai me custar 300 reais. Abrir a minha empresa com 300 reais, que é o primeiro lote de venda do cachorro-quente. Estou dando um exemplo Sim. prático, mas é isso, então. Pode sim. E isso, Protegido. Isso vai facilitar em muito o desenvolvimento da atividade econômica no Brasil, então, né? Vai facilitar muito, mas também vai exigir que o Estado seja mais criterioso também na forma como fiscaliza, né? Porque agora, se ele tem o ônus, ele vai ter que procurar, não é que todos os alvarás, todas as licenças foram extintas, não. Muito pelo contrário, existem operações ou restaurantes, por exemplo, que se tratam com questões de saúde. Então você precisa sim ter licença de funcionamento, mas vai exigir agora um ônus do Estado em procurar, em mostrar que de fato houve alguma violação e não esperar que a pessoa que constitui a empresa tome todas as medidas antes, corra, né? Agora a lógica de inversão muda, né? Agora você vai ter liberdade para empreender. Só que o Estado vai ter que trabalhar mais nesse caso, vai ter que ter mais gente para fiscalizar isso, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. O que nós esperamos, eu acho que deveria ser o correto a melhora na qualidade, na eficiência da fiscalização. Não necessariamente porque você tem um corpo muito maior de pessoas que você vai ter qualidade, né? Ou não. Então, o que se espera do Estado é que se concretize lá o artigo 37, a eficiência da administração pública. E que, de fato, deixe as pessoas que fazem atividade econômica bem, o produzam. Para quem já tem empresa constituída, assim, como é que vai ser esse processo, essa transição? A gente vai ter uma transição igual outras leis fazem? O que muda para essa pessoa que tem empresa constituída ou que está enfrentando algum problema? Enfim, pontua aí para a gente o que pode ser feito. Um bom exemplo é o empreendimento de baixo risco que tem um alvará e por alguma questão, seja obrigação legislativa ou alteração de endereço, objeto social, tenha que atualizá-lo. Então, o cara, ele tem hoje um alvará, ele é um empreendimento de baixo risco. Ao invés dele... O que é um empreendimento de baixo risco mesmo? O empreendimento de baixo risco seria aquele que que oferece um risco mínimo para a sociedade, como por exemplo o cachorro quente, o sapateiro, a costureira. Um exemplo de empreendimento de alto risco seria uma indústria, uma fábrica química. Tá, entendeu? Pode derramar um produto químico e cair no rio, por exemplo, entendi. Exatamente. Então, por exemplo, lá em Osasco, o pessoal brinca muito, quando você sai ali na estação da CPTM, tem um monte de carrinho de hot dog, todos eles têm alvará. Todos eles têm um alvarazinho ali, entendeu? Não vai precisar mais ter esse alvará. O que acontece? O que é de baixo, médio e alto risco é legislado pelo município. E o município que legisla as regras para outorga do alvará. Então o município pode decidir a partir de agora se a pessoa precisa ter alvará ou não. Antes era obrigatório para todo mundo e agora vai variar de município para município ou não? Não, antes era obrigatório para todo mundo e o município escolhia quem era de menor ou de maior risco. Quem era de maior risco tinha que cumprir com mais obrigações, quem era de menor tinha que cumprir com menos obrigações. Só que mesmo assim, por conta dessa, mesmo sendo poucas obrigações, isso obstava a constituição de novas empresas, porque a gente está falando do Brasil, um país onde empresários, trabalhadores, infelizmente não tem uma formação acadêmica como é na Europa, Estados Unidos, etc. Então, você exigir para o cara cumprir com obrigações como preenchimento de formulários complexos, entendeu? A prestação de dados contábeis, lidar com documentos que ele nunca imaginou na vida, o cara simplesmente fala, não vou constituir, vou esquecer isso aqui e vou trabalhar para alguém. Ou, a partir de agora, com a regulamentação disso pelos municípios, a tendência é que empreendimentos de baixo risco, como por exemplo carrinhos de hot dog, não precisem mais
quando? Na construção de um novo, de um alvará, ou quando dá renovação, atualização, etc., o cara fala, não precisa mais. Joga, rasga fora e segue vendendo. Isso que importa, que é o que o país precisa. E com relação a emprego, a formalização de empregos, como que fica essa MP? Bom, eu tenho uma visão um pouco mais distante do Vitor em relação a isso, porque o que me parece é que um regime de um sistema liberal ou neoliberal, ele tende à flexibilização. Com a flexibilização, necessariamente, o que se tem percebido em governos liberais é a diminuição da formação de carteira de trabalho. Então, a pessoa ela pode mudar de emprego, pode mudar de função muito mais rápido. E isso, para a empresa, para o empresário, é bom. Você pode exercer várias funções. Existe uma queda no Brasil acentuada do número de pessoas formalizadas, né, porque é uma tendência econômica, e eu volto a repetir mais uma vez aqui. Existe uma chave de transição entre os outros governos do passado e esse governo. Está tentando adotar uma política liberal, como nunca existiu no Brasil, de fato, e em relação aos empregos, eu acredito que a meta de 3,5 milhões de empregos formalizados não será cumprida. Nesses 10 anos Nesses 10 anos. Porque todo mundo vai mais para a informalidade. A tendência, então, é que a gente tenha mais empregos informais, com menos ganhos aí trabalhistas e garantias para o futuro dessas pessoas, é isso? Na minha opinião, sim. Tá certo. O que mais que a gente pode falar, gente, dessa MP em termos de facilidade para o empresário, né, além dessas que a gente já elencou até agora? Eu acho bom a gente citar a limitação da responsabilidade dos investidores dos fundos. O que acontece, ao contrário de muitos países afora, no Brasil, se o fundo ele fica com o PL, o patrimônio líquido, negativo, patrimônio líquido, praticamente uma fotografia da situação do fundo naquele momento. Todos os sócios passam a responder pelas dívidas desse fundo. E o que acontece? Se eu diria para você investir num fundo, falar, olha, se o administrador do fundo fizer algum tipo de besteira e o fundo ficar com patrimônio líquido negativo... Quem vai pagar é você também. Exato. Você investiria? Não, né? É um risco, né? É um risco alto, não concorda? É. Sendo que, como eu disse agora há pouco, quando você constitui uma empresa, uma personalidade jurídica, o seu patrimônio está protegido, não fica um pouco diferente? No caso, a MP veio para tornar os fundos tão seguros quanto as demais pessoas jurídicas. Ou seja, eu investindo num fundo, eu só posso perder aquilo que eu coloquei. Tá. Entendeu? Ou seja, se eu só coloquei R$500, é R$500 que eu posso perder. Entendeu? Ninguém vai vir na minha casa pegar minha geladeira. Esse é o grande ponto. E isso é bom para o mercado financeiro, para o giro de capital na sociedade como um todo, porque é no capital financeiro que as empresas lá, no caso de maior porte, vão buscar boa parte do dinheiro que financia elas. Como é que são as legislações fora do Brasil, né? Eu citei aí nos Estados Unidos aquela coisa da garagem e tal. Vocês têm aí ideia de como que funciona? E se a gente, com essa MP, a gente está chegando perto desses países aí para aumentar a competitividade, ou se ainda falta outras medidas como essa para melhorar a situação da nossa competitividade? Bom, eu acho que são alguns pontos, né? O primeiro, a questão de marcas e patentes no Brasil hoje é complicadíssima. Você tem um procedimento muito difícil para conseguir autorizações, né, licenças, e isso acaba impedindo, né, você ter o seu produto de forma rápida e colocá-lo no mercado para desenvolver. A questão tributária hoje, a carga tributária é sim elevada, é sim difícil recolher os tributos, a legislação tributária é imensa, isso dificulta de certa forma o empreendedor, porque ele sabe muitas vezes fazer o negócio dele, mas ele não entende da legislação tributária, que é muito grande. Tem diversas... São 27 legislações tributárias, né? 26 estados e o Distrito Federal, né? Sem contar a regulamentação, sem contar a instrução normativa, sem contar a portaria, sem contar tantos outros instrumentos, né? Além da Constituição, sem contar as decisões. Então, tudo acaba sendo muito rápido e isso dificulta para o empresário. Essa é uma outra discussão que a gente até já conversou sobre isso aqui num outro programa, sobre a reforma tributária. Tá certo, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desse e de outros programas no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!
próximo.